graças a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Não sei você, mas me esquentou. Glória a Deus. Amém. Abra a Bíblia de vocês lá em Lucas 5, do 1 ao 4. Nós vamos ler. Lucas 5, do 1 ao 4. Amém? Vamos ler Lucas 5. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou em um dos barcos, o de Simão, e pediu para que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simeão: leve o barco para o lugar onde o lago é bem fundo, então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Amém? Feche seus olhos, por favor. Deus, obrigado pela sua presença, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Nós queremos queimar em sua presença, então continua falando em nossos corações. Que tudo que for ministrado nessa noite, Pai, seja para honrar o seu santo nome, Deus, e que juntos possamos aprender um pouco mais a sua palavra, Pai, e que possamos crescer em graça e em conhecimento, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Antes de se assentar, olha para o seu irmão e fala: você é corajoso. Para vir nesse frio, você é corajoso, irmão. Pode se assentar. Como diz a minha amada, de manhã estava muito frio, estava bem pior. Eu até brinquei de manhã, eu tirei a blusa, vocês não viram, mas eu estava parecendo um incrível Hulk, que se eu fizesse assim, ela estourava atrás, de tanta blusa que eu estava. Eu não sei se é a quantidade de blusa ou se eu engordei um pouquinho. Pode ser as duas coisas, mas tudo bem. Estão com frio? Não. Tá com frio? Meu Deus, agora tá quentinho aqui. Tô até suando. Não, mentira, não tô suando ainda. Mas tá quentinho, tá muito melhor de manhã. Tava bem frio, mas glória a Deus, vencemos. Foi um culto maravilhoso. E hoje Deus ele quer falar um pouquinho mais com a gente agora à noite sobre Pedro. Pedro, tudo começa a história de Pedro com uma pesca falida. Ele tinha passado a noite inteira pescando, a noite inteira jogando as suas redes, a noite inteira se esforçando para aquilo. Eu não sei, eu nunca fui em pesca em alto mar. Na verdade, eu nunca fui em pesca nem em pesca e pague, mas enfim. Deve ser frio. É frio, Diego? É frio, né? Igual agora. Imagine você lá no meio do mar, a noite inteira jogando as suas redes. Coisas que não deve ser leve, né? Você jogar uma rede, puxar a rede, jogar a rede. Prefiro ficar no computador. Mas enfim, imagina a noite inteira eles fazendo isso, ele e a sua companhia, porque fala que tinha outro barco fazendo isso durante a noite inteira, e pela manhã simplesmente não pescaram nada. Simplesmente o fruto de todo o seu trabalho de uma madrugada inteira foi zerado. Foi uma pesca falida. Quem já teve um dia falido aqui? Aquele que você trabalhou, chegou no fim do dia, não rendeu nada. Ou que nem quando você é vendedor, você trabalhou o dia inteiro, foi oferecer o seu produto. O meu pai trabalha com móveis para banheiro, então eu acompanho a vida inteira ele ia nos materiais de construção para vender. E era tão triste quando ele chegava no fim do dia e falava: nossa, eu fiz toda a região e não vendi nada. É um dia frustrado, é um dia perdido. E Pedro vinha de um dia desse, onde ele jogava as suas redes e nada pegava. Do nada aparece Jesus no meio do lago, e com uma multidão pede para entrar no seu barco. Pedro ele não conhecia Jesus. Pode ser que ele já tenha ouvido falar de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. E simplesmente ele deixa entrar no barco. E eu quero que vocês prestem atenção que a vida de Pedro começou a mudar a partir do momento que ele deixou Jesus entrar no seu barco. A partir do momento que ele permitiu que Jesus entrasse no seu barco, a vida dele começou a mudar. A palavra de Deus nos mostra que Jesus ele começou a pregar naquele barco, e logo depois ele chega para Pedro e fala: agora você vai lá para o mais fundo de volta. Com certeza era onde Pedro estava. Pedro, que é uma coisa que ele sabia fazer, era pescar. A palavra de Deus fala que Pedro ele era um homem iletrado. Não sei se existe essa palavra, inculto. Professores não me matam.
Ele era existe, né? Viu? Eu que sou letrado. Isso aqui não. Ele era uma pessoa que não tinha tanto conhecimento, mas de pesca ele manjava. Não adiantava ninguém dar palpite, ele sabia o que estava fazendo. E mesmo assim ele vinha de uma pesca falida e chega um homem que ele não conhece, entra no barco e fala, agora vai lá e joga de novo. Se fosse num dia mais, sem ter me convertido, eu ia falar, você está brincando com a minha cara? Eu fiz isso a noite inteira, Jesus, e você quer que eu jogue novamente? E ele acreditou em Jesus, ele não questionou Jesus. Talvez a gente questione, mas ele acreditou em Jesus. A palavra de Deus fala que eles já estavam lavando as suas redes. Então ele foi lá, pegou a rede de volta, vamos jogar para Jesus lá, que Jesus está mandando. E a palavra de Deus, ela nos retrata que a partir do momento que eles jogam as redes, ao puxar, as redes começam a se rasgar, o barco quase vai a pique pelo tamanho e a quantidade de peixe. Quando Jesus entrar no seu barco, meu querido, e mandar você fazer exatamente aquilo que você já tem feito, obedeça a Ele. Cumpra com a palavra de Deus, obedeça ao que Ele tem te mandado, não desista. Porque se fosse em outro momento, se fosse comigo, eu talvez desistiria, mas eu fiz isso a noite inteira, por que eu vou jogar de volta a rede? Mesmo assim, ele obedeceu e fez. E a partir disso, ele começa a rasgar, e a Bíblia retrata que ele teve uma pesca sobrenatural, a maior pesca da vida dele. Eu quero que vocês analisem comigo, que a vida de Pedro, aquilo que ele estava fazendo não era um hobby, não era só para alimentar a sua família, era o seu trabalho. Então era para pagar as contas, eu não sei se naquela época tinha boleto, eu acho que não tinha, nem cheque especial, mas com certeza era para pagar as suas contas, era para mudar a vida. E uma pesca sobrenatural é um salário sobrenatural, amém? Então já pensou você, Jesus entra no seu barco e você recebe o maior salário da sua vida. O sobrenatural, o irmão recebeu, receba. Você recebe um salário sobrenatural. Agora vamos ver se vocês vão receber. E Jesus chega para você e fala, abandona tudo e me segue. Foi assim que aconteceu com Pedro. Ele teve o maior salário da sua vida, a maior pesca da sua vida. O sobrenatural aconteceu. E Jesus ele fala, agora você pescou tudo isso, deixa aí e me segue. Abandona tudo e me segue. Eu pergunto a vocês estão dispostos a abandonar tudo para seguir a Jesus, mesmo que você tenha uma pesca sobrenatural? Pedro acreditou no sobrenatural de Deus e ele sabia que se Deus ele tinha feito um milagre, ele tinha feito o sobrenatural, com certeza andar com Jesus seria algo muito melhor do que sozinho. Talvez aquela pesca ia ser também a única da vida dele sobrenatural, depois ele não ia viver mais nada disso, ia continuar pescando os pequenos peixinhos, ia continuar ter noites frustradas, mas ele decidiu caminhar com Jesus. E eu quero que vocês percebam isso e marquem no coração de vocês, que Pedro realmente larga tudo. Ele deixa a família, ele deixa a sua companhia de peixe. Hoje, se fosse nos dias de hoje, é como se a gente tivesse uma empresa de peixe, uma empresa de barco, de pescaria, e ele abandona isso para seguir Jesus. Ele saiu de algo confortável, algo seguro, porque a nossa família, a nossa casa é algo seguro para nós, e simplesmente foi andar atrás de Jesus, sem ter certeza se teria um lugar para dormir, um lugar para comer, porque ele abandonou os peixes, mas ele confiou e acreditou em Jesus. A partir disso ele se torna um dos 12 discípulos, e ele começa a ver milagres e maravilhas através de Jesus, e Jesus começa a usar ele e os discípulos para fazer milagres. Pedro ele começa a ver cegos enxergarem, ele começa a ver mudos falarem, ele vê do lado de Jesus o milagre, ele começa a ver o sobrenatural. Quem queria andar com Jesus? Já pensou? Você vê um paralítico andar, já pensou de repente um paralítico descer de um telhado e ser curado? Você já pensou Deus cuspir lá no chão, fazer uma argila e passar no olho do cego, você ia começar a enxergar? Eu ia ficar com um pouco de nojo nessa parte, mas ia ser legal. Você vê o sobrenatural de Deus. E Pedro teve a oportunidade de ver o sobrenatural, porque ele começou a caminhar com Jesus. Ele se tornou um amigo de Jesus. Tal ponto que um dia Jesus ele chega para os discípulos ali, ele falou, pegue os barcos, vão, eu vou ficar orando aqui, e depois eu vou de encontro a vocês. Confesso que se fosse eu naquele momento, eu ia falar, mas como que Jesus vai vir, se a gente está indo com os barcos? Ele vai vir nadando? De repente, a palavra de Deus nos retrata que Jesus ele começa a andar sobre as águas e vai de encontro ao barco. Todo mundo ficou meio assustado, isso aqui é um fantasma? O que está acontecendo?
E de repente Pedro olha, reconhece Jesus e fala: se é tu, Jesus, me permite andar sobre as águas. Pedro, ele era um cara ousado. E de todos os discípulos que nós conhecemos, de todas as pessoas aqui dessa Bíblia, ele foi o único que foi ao encontro do Senhor andando sobre as águas. Um cara iletrado, um cara que era conhecido na sua região ali, a palavra de Deus fala isso, que era um cara ignorante porque ele não tinha grande conhecimento, mas ele tinha a ousadia de caminhar sobre as águas ao caminho do Senhor Jesus. Hoje Jesus, ele está nos chamando, Deus, ele está nos chamando para caminhar sobre as águas com Ele. Ele está nos chamando para nos posicionar e ter a ousadia de Pedro. Eu quero que vocês percebam que nessa passagem, Jesus, ele não ordenou que o mar cessasse ou que o vento parasse. Ele simplesmente falou: Pedro, então vem, então caminha. E eu quero que vocês percebam que talvez na nossa vida as situações não vão ficar boas para ver o milagre de Deus. Talvez a tempestade não vai cessar. Talvez os dias vão continuar sendo difíceis. Mas quando nós confiamos em Deus, nós andamos sobre as águas. Quando nós confiamos em Deus, nós passamos por esses dias de luta, de cabeça erguida, certeza da vitória. Em nenhum momento Jesus prometeu, ou em nenhum momento você ouviu desse altar aqui na EQ Costeira, que você só ia ter flores a partir do momento que você renunciasse e vivesse para Ele. Mas você já ouviu, se você ler, você vai perceber que nós teremos vitórias se a gente estiver na presença de Deus. Mas tudo isso, meu querido, é posicionamento. E eu quero que vocês analisem comigo que quando Pedro, ele começa a andar sobre as águas, em um momento ele olha para o lado, ele começa a ver as ondas, e ele começa a sentir medo, e a palavra de Deus fala que ele começa a afundar, e Jesus vai lá e estende a mão para ele e tira ele do mar. Isso quer dizer, às vezes nós estamos firmes na presença de Deus, nós estamos caminhando, nós estamos servindo a Ele, mas a gente olha para o lado, a gente olha para as dificuldades, a gente olha para o clima. Nossa, está um dia frio hoje, eu acho que não dá nada a faltar. A gente olha para esse dia e fala: nossa, vou assistir da internet. Durante a semana eu vejo o culto. Ou a gente decide: eu não vou mais para a igreja, não preciso mais da igreja. Ou a gente olha para o irmão e a gente vê que o irmão falhou e a gente se frustra porque, poxa, o irmão falhou, então eu não vou servir a Jesus. Pedro, quando ele olha para o lado, ele se distrai, ele perde o seu foco, que o foco era Jesus. Ele começa a afundar, ele começa a cair, ele começa a falhar. Só que olha que incrível e olha que maravilhoso, Jesus estende a sua mão e traz ele de volta. Então, independente da situação que você esteja passando, independente da luta que você esteja enfrentando, pode ser que por um momento você olhou para o lado, Jesus, ele está estendendo a mão de volta e falando: venha comigo, suba no barco, vamos viver o sobrenatural. E Jesus começou a fazer isso, o sobrenatural, na vida de Pedro. Depois disso, depois de Pedro andar muito tempo com Jesus, chega um momento que Jesus, ele começa a falar para os seus discípulos, ele começa a deixar claro para todos que o seguiam, que havia necessidade de Cristo morrer, de Jesus morrer, para que houvesse a salvação para nós. Era necessário que Jesus se entregasse para que tivesse vida, e ele deixou muito claro para todos: nós temos aqui, e quanto mais para aqueles que estavam à volta dele. Com certeza os discípulos que ouviam Jesus, eles sabiam o que iria acontecer, porque Jesus falava: eu vou, mas eu volto, eu voltarei, eu mandarei vida, eu vou para que tenham vida. Jesus deixou bem claro para os seus discípulos. Então Pedro sabia que Jesus precisava morrer, mas Pedro, ele não queria aceitar que Cristo precisava morrer. Falar bem a verdade, meus irmãos, que é uma certeza que todos nós temos, é sobre a morte, não é verdade? Todos nós, até eu bonitão aqui, vou morrer um dia. Todos nós morreremos, todos que nós amamos morreremos, mas nós temos a certeza de um Deus que nos dará uma vida eterna na glória do Senhor. Então, que é uma certeza que nós temos é que um dia se vai. Então a gente tem que treinar o nosso psicológico para sofrer menos quando isso acontecer, e garantir a nossa salvação, para que tenha uma vida eterna depois. Pedro também, assim como a gente, ele não queria aceitar que Jesus, aquele que ele amava, Jesus, que aquele que fez milagre, morresse. Ele não queria entender, ele sabia que precisava, mas ele não queria entender o propósito daquilo. Ele não queria entender o propósito dele estar vivendo diante de Deus. E a palavra nos retrata que a partir do momento que Jesus, ele é açoitado,
antes de ser açoitado, Jesus fala que ele trairia 3 vezes, antes que o galo cantasse. E Pedro falou: você está louco, Jesus? Eu te amo, eu dou minha vida por você, eu não vou falhar, eu não vou te negar jamais. E depois você se aprofunda na palavra de Deus. No terceiro canto do galo, ele negou a Jesus 3 vezes. Naquele momento, a palavra de Deus nos retrata que veio uma amargura muito forte no coração de Pedro. E Pedro se adoece espiritualmente, ele se adoece emocionalmente e decide voltar para aquilo que ele fazia quando foi encontrado por Jesus. Uma coisa antes que eu quero que vocês percebam: no momento que ele estava negando a Cristo, as pessoas reconheciam Pedro. Você não é um discípulo de Cristo? Você não andava com Jesus? E ele: não, eu não andava com Jesus. Chegava outra pessoa: mas você, não sei, eu acho que você andava com Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Quando nós nos tornamos cristãos, cristãos, não é cristãos, né? Eu sou bom em português. Quando nós nos tornamos crentes da palavra de Deus, sem necessariamente a gente precisar pregar, as pessoas vão sentir algo diferente em nós. As pessoas vão sentir a presença de Deus em nós, na nossa forma de andar, na nossa forma de falar, no nosso mexer no cabelo. Olha o cabelo. Mexer no cabelo, a gente tem que refletir Jesus. Em tudo que a gente faça, a gente tem que refletir Jesus. E mesmo Pedro ali, sofrendo e negando a Jesus, as pessoas reconheciam e sabiam que ele era um discípulo de Jesus. Lá no seu trabalho, meu irmão, as pessoas sabem que você é um discípulo de Cristo. Lá na sua casa, as pessoas sabem que você é um discípulo de Cristo. Você tem refletido Jesus na sua casa. No ônibus, quando você pega, ele está bem lotado, chega um vizinho com o sovaco fedendo assim, você reflete Jesus, ou você perde a bênção? Quando você leva uma fechada no trânsito, você perde a bênção ou você reflete a Jesus? Porque Jesus nos ensinou a dar a outra face. Jesus se posicionou pregando o amor. Como você tem se posicionado? As pessoas têm te reconhecido como um cristão de verdade, ou você é só mais um outro nesse mundo? Se você é só mais um outro, algo de errado não está certo. Está tudo errado. Precisa rever os seus conceitos. Depois disso, Pedro volta a pescar, ele volta a fazer aquilo que ele sabia fazer, mas não era aquilo que Jesus tinha chamado ele para fazer. Jesus foi lá, ressuscitou, passou por tudo, e volta para Pedro e fala: Pedro, o que você está fazendo aí? Se eu fosse Jesus, eu dava um tabefe em Pedro. Pedro, você andou comigo 3 anos. Como assim? Você vivia tanto tempo comigo e agora você voltou a pescar, Pedro? Às vezes a gente sai da presença de Deus e volta a fazer as mesmas coisas antes de se converter, porque a gente ainda não entendeu o nosso propósito, porque a gente ainda não entendeu o que Deus nos chamou para fazer. E Jesus, ele vai vir na nossa cara e falar: volta, acorda para a vida, toma vergonha na cara, e vai pregar o evangelho que foi para isso que eu te chamei. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus e fala: eu te amo, Deus, eu te amo, Jesus. E Jesus fala para ele: então apacenta as minhas ovelhas. E após 3 vezes isso, Pedro, acho que dá um clique na cabeça dele e fala: agora eu entendi o meu propósito. É para isso que Deus me chamou. Agora eu não sou mais um pescador de peixe comum, eu sou um pescador de almas. Eu preciso me posicionar para isso. E eu não sei se você entendeu ainda, meu irmão, mas Deus, ele tem um propósito para a sua vida. Deus, ele tem algo importante para você. Deu o tempo de você voltar a pescar. Agora ele te chamou para você pescar vidas. Ele te chamou para você viver o propósito. Sabe, meu querido, às vezes a gente dá desculpa para Deus e fala assim: mas eu não sei para que eu fui chamado. Eu não sei no que eu posso ser usado. Na verdade, lá em Marcos, a palavra de Deus fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Ele não fala ide de pastor, ide de líder de célula, ide de diácono. Ele diz para todos nós: ide por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura. Então é esse o nosso propósito. Talvez ele te use para tocar um violão para fazer isso. Talvez ele te use para você cantar para fazer isso. Ou talvez ele te use sendo apenas um pescador. Mas esse é o nosso propósito: ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, se você ouviu isso agora, você já não é mais inocente. Você já sabe para que você foi chamado para Deus. Você já sabe que Deus te chamou para ir por todo mundo e pregar o evangelho.
ir para todo mundo e refletir Jesus. E sabe o que mais incrível? Lembra que eu falei que Pedro era um cara iletrado, ele era um cara que não sabia falar em multidões, assim como eu. Ele era um cara que fracassava nisso. Lá em Atos 2:37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os de bom grado e receberam a sua palavra. Preste atenção. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, através de um cara iletrado. Mas agora ele tinha entendido o seu propósito. E ele pregou para uma multidão e 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Você entendeu o que Deus fez na vida de Pedro? Você entendeu o sobrenatural de Deus que aconteceu na vida de Pedro? A partir do momento que ele entendeu o seu propósito, a partir do momento que ele entendeu para aquilo que foi chamado. Só que na verdade nós vivemos numa geração que não quer assumir um compromisso, que não quer se posicionar diante de Deus, que não quer trabalhar, não quer seguir a Jesus, que não quer abandonar as riquezas que o mundo oferece para viver o sobrenatural de Deus. Nós vivemos uma geração onde é muito mais importante eu trabalhar e ter muitos bens do que realmente buscar a Jesus. E isso está errado. O nosso foco tem que ser Jesus. Nosso posicionamento tem que ser Jesus. Pedro, ele se frustrou quando aquele que ele mais amava morreu. Quando aquele que ele mais amava foi açoitado, ele se frustrou porque ele viu o povo matando aquele homem que ele tanto amava. E simplesmente ele voltou a fazer aquilo que fazia antes. E muitas vezes nós aqui dentro da igreja, nós desistimos da presença de Deus, nós desistimos de buscar a Ele, porque a gente se frustra quando o meu irmão não me cumprimenta no culto. Que a gente se frustra porque o pastor, ele não viu que eu estava sofrendo. A gente se frustra porque as minhas contas estão tudo estouradas, a minha vida está tudo do avesso, e Deus, será que Ele não está me ouvindo? A gente não entende o propósito, e por isso que a gente sai da presença de Deus. Entenda que Deus, Ele não chamou Pedro de primeiro momento, falou: Pedro, vamos lá que eu vou te garantir um emprego enquanto você me seguir, vamos lá que eu vou te garantir o pão. Não, Jesus, Ele fala assim: larga tudo e me segue. O problema é que hoje, para a gente seguir a Jesus, a gente quer dar muitas condições para Ele. Deus, eu só te sigo se você me der um carro novo. Eu só te sigo, Jesus, se você me der um emprego bom. Eu só te sigo, Jesus, se você me der uma família dos sonhos. Eu só te sigo se eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso de uma sauna na minha casa. Eu preciso de uma piscina no meu quintal. Daí eu te sigo, Jesus. Isso se chama, sabe o que, irmão? Hipocrisia. Isso se chama, sabe o que, meu irmão? Crente mimado, que ainda não entendeu o propósito. Entenda que Jesus não morreu na cruz para satisfazer os nossos egos, os nossos orgulhos ou as nossas vontades. Ele sacrificou numa cruz para nos trazer a salvação. E às vezes nós queremos tanto de Deus, nós exigimos tanto de Deus, e na verdade a gente ainda não entendeu o propósito dele. De manhã, eu comentei isso. Ontem a gente foi lá para Curitiba. Olha aquele violão, que lindo. Deus abençoe, que costeira. Glória a Deus. Vamos bater palma. Ó. Olha que lindo, Deus deu um violãozão para nós. Top de linha, e é caro, porque fui eu que fui lá comprar. Não é barato. E Deus nos abençoou com esse violão. E eu indo no caminho, falando para ele: nossa, acho que eu vou falar sobre paternidade de Deus. Daí bem no fim, ontem à noite, eu comecei a fazer a pregação, e daí decidi falar de Pedro. Só que daí Deus usou o abençoado para falar sobre a paternidade de Deus. Daí eu entendi. E eu quero que vocês gravem o que eu vou dizer no coração de vocês. Todos nós queremos ser filhos de Deus, não é verdade? Amém? Todos nós queremos ser filhos de Deus. Nós já aceitamos Jesus, nós somos filhos de Deus. A partir do momento que nós nos tornamos filhos, automaticamente nós temos direitos e deveres. Direito é uma herança.
A herança que Jesus nos dá é uma vida eterna, é a salvação, é algo glorioso, é algo que nenhum outro pode dar, é só Jesus que pode nos dar. Porém, como a pastora Lise fala, é de graça, mas não é barata. Nós temos um dever, a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos um dever. E o nosso dever é seguir Ele como um bom pai, é obedecer Ele como um bom pai, é obedecer as suas escrituras e seguir os seus mandamentos. Porém, nós só queremos o direito da vida eterna, mas nós não queremos o dever de ser filho. A minha filha tem 1 aninho e ela é muito louca, cara. Ela sai correndo assim, eu olho para ela assim, não vai lá. Ela olha para mim, dá uma risadinha assim e sai correndo. Eu tenho que sair correndo atrás. Ela vai lá, as gavetas, a Anne já está bem louca, porque ela perdeu todas as gavetas da cozinha. Só tem uma lá que tem faca, porque ela não alcançava, mas agora ela cresceu e está alcançando, que é as da faca. E eu chamo, quando ela vai para a cozinha, eu já falo, Rebeca, volta. Ela olha e esperneia, ela chora. Ela não entende o não. Ela não entende que eu estou protegendo ela porque ela não tem maturidade de pegar uma faca. Na verdade, ela anda bem avoadinha assim, que agora ela aprendeu a correr. E ela não vê nem aonde anda, ela pega e bate a testa. Eu já decidi que eu vou ter que comprar um capacete para ela. Vou ter que comprar. Ela sai e bate assim, dá com a testa, ela olha para o lado, dá com a testa, ela vem e bate na minha perna. Ela é muito louquinha, mas é criança. Eu, como um bom pai, eu tenho que proteger os cantos das mesas, eu colo os velcros, eu tento fazer alguma coisa, mas tem hora que ela pega e... Então vai, menina, bata a cabeça. Eu sei que a mesa não vai quebrar e nem a cabeça dela, de tanto que ela já bateu. Então, eu como um bom pai, eu preciso fazer o suficiente para poder manter ela viva, pelo menos. Uns arranhão vai ter, irmãos, eu vou confessar para vocês. Porque não tem. Estou fazendo de tudo. Mas acontece. Ela já tem uma machucadinha aqui assim, ó, que ela se empacota tudo. Então ela sai correndo e chuta a cachorrinha, se empacota as duas, assim. É coisa linda. Coisa linda, assim. Eu tenho hora que assim, deixa cair lá, ela vai levantar e vai cair de volta. Tá normal. E às vezes Jesus, ele olha para nós assim, dessa forma, porque a gente é que nem a Rebeca. Vai lá e dá com a cara na parede. Vai lá e tropeça nela mesmo. E Jesus vem aqui. Não, ele não fala meu Deus, ele fala meu eu, né? Meu Deus, meu eu, ai meu Deus. Ele deve ficar olhando para nós e falar, eu não acredito que vocês estão fazendo isso. E Jesus, ele fica assim, filho, acorda, cresça. E quando cresce, a gente olha e fala, tão bonitinho, pequenininho, a gente podia pegar, enfim. Mas, por que eu estou falando isso? Porque como um bom pai, às vezes eu preciso dizer um não para minha filha. Eu preciso falar que é errado. E se for preciso, eu preciso corrigir. A Bíblia nos retrata isso, que eu preciso corrigir a minha filha. Eu não posso permitir que ela dê um tapa em alguém, então eu preciso corrigir. E nós, na presença de Deus, nós estamos que nem um filho mimado, que não quer ser corrigido. Um filho mimado que não quer ouvir um não. Eu falei de manhã e vou falar agora novamente. Vou falar agora novamente que a Rebeca agora, ela ainda toma o mamazinho dela antes de dormir, enfim. Mas vai chegar o momento que ela vai estar preparada para comer uma picanha. Ela vai estar grande o suficiente, daí vai pesar meu bolso, que agora ela ainda não paga. Deixa eu tirar um parênteses aqui. Minha esposa pagou meu almoço hoje, rapaz. Dia dos namorados, me pagou um espeto corrido. Glória a Deus! Nossa, cara, essa mulher é demais. Viu, mulheres? Tratem o seu marido como um princeso que ele é. Entendeu? Pague um almoço para ele, pague um espeto corrido. Essa mulher é demais. Ouviram, mulherada? Não é só o marido que dá presente, não. Ramos da Videira representei, né? Nossa, me perdi aqui, glória a Deus. Mas enfim, a minha esposa só me levou no espeto corrido hoje porque ela sabe que eu dou conta. Ela sabe que nós estamos preparados para comer uma carne bem feita. Glória a Deus. Queria ir todo dia. Nós estamos prontos para comer uma picanha. Nós estamos prontos para ter na nossa mesa uma lasanha maravilhosa, porque agora a gente já pode comer. A minha filha ainda não pode, é pequenininha, ela não consegue comer, ela não sabe mastigar. Agora que ela está crescendo. Mas entende que há um processo. Entende que eu não posso mais querer só mingauzinho. Para manter esse corpinho aqui, eu vou ser muito mingau. Eu não posso só ficar no mamazinho agora, eu cresci. E sabe, meus irmãos, na vida com Deus é assim, não dá mais para querer só leitinho do Espírito Santo.
Não dá para só sentar aqui nessa cadeirinha e receber. Já deu, né? Deu. Deu de ser criança mimada. Deu por hoje. É o momento da gente amadurecer e comer coisas sólidas. E coisas sólidas na presença de Deus é ouvir para um culto de oração e buscar, sem esperar que alguém toque um louvor, mas eu vou estar orando. É ouvir para a célula e buscar e levar um estudo. É ouvir para o culto e buscar a presença de Deus, algo sólido. Não algo mastigado. Não mais que alguém tem que orar por mim. Eu preciso da pastora Lúcia, preciso da pastora Lúcia, ora por mim, amém. A pastora Lúcia vai orar. Mas eu também preciso me posicionar e eu orar por mim mesmo. Eu preciso me posicionar que agora eu não sou mais um bebê espiritual. Agora eu como coisas sólidas. A minha filha, quando ela estiver preparada para comer coisas sólidas, ela vai comer. Eu quero mamar. Quer mamar na testa. Agora você vai comer coisas sólidas. Acorda que o nã está caro. Agora você vai tomar um pãozinho francês. Vai crescer. Todos nós precisamos crescer. A realidade é que diante de Deus nós queremos continuar sendo filhos mimados. Só que na verdade um filho mimado, quando ele já está maduro, ele não amadureceu na realidade, quando ele já tem idade, ele sofre por ser mimado. Na primeira frustração ele desiste. Na primeira luta ele tenta correr para o pai de volta. Uma hora esse pai vai acabar, e aí? Como vai ser? Nós precisamos ser maduros diante da presença de Deus. Esse é o nosso dever quanto filho, é amadurecer. E a parte que é para nós fazer, Deus não vai fazer por nós. Precisa de uma atitude. E eu quero que vocês prestem atenção que eu não estou espiritualizando, a gente está dando risada. É racional mesmo. Escolher viver, escolher amadurecer é racional. Jesus não vai chegar como uma pomba aqui, meu irmão, e falar para você que você tem que crescer. Isso é natural. Isso é a lei da vida. Então precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos nos posicionar. Eu tenho uma pergunta para você aqui, Costeira. O louvor pode subir, por favor. Voltando agora, que nós já entendemos que nós não precisamos ser maduros. Voltando agora, vendo que Pedro ele se frustrou, mesmo assim, Deus foi até ele, porque ele tinha um propósito para a vida dele. Eu pergunto para você, você está disposto a largar tudo para servir ao nosso Senhor Jesus? Você está disposto a largar sua melhor colheita, o seu melhor salário, a sua segurança da sua casa quentinha, o seu aquecedor lá na sua casa, aquela jantinha que é o resto do almoço? Você está disposto a abandonar isso para ir salvar um necessitado e seguir a Cristo? Abandonar tudo isso, abandonar a sua garantia de um dinheiro que possa entrar para viver para Jesus? Você está disposto a fazer isso? Vou contar um testemunho bem rápido aqui antes da gente orar. O maior sonho da minha vida, meu e da Anne, posso falar por isso, era a gente ter nosso filho e apresentar aqui nesse altar nosso filho. Era o maior sonho da nossa vida, porque a gente casou tudo certinho, a gente fez um namoro. Quanto tempo a gente tem de casar? 9 anos, né? 9 anos. Quanto? Vai fazer, viu que eu tô estragando o almoço que ela pagou. Eu vou parar de falar de data. Mas o sonho da nossa vida era ter nossa filha, trazer aqui no altar, honrar o nosso pastor Eduardo e apresentar a nossa filha para o Senhor. E realizamos. Vai fazer 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 que ela tem já, né? 1 ano e 5. Glória a Deus pela data. Já devia ter aprendido antes. E a gente subiu aqui. Não, é que faz 1 ano que a gente apresentou, porque ela não veio já, saiu da barriga e já vem aqui. Enfim. No dia que a gente apresentou, o pastor Eduardo fez uma pergunta que ele faz sempre. E aí, Mike? Oi, Yane? Vocês estão preparados se Jesus chegar e falar bem assim: a Rebeca vai ser missionária e vai para a África? Daí eu, Yane, esperei tanto por isso. É claro que eu estou preparado. Claro, Jesus pode levar. Até que a gente foi num culto da nona, num evento de jovens, a gente nem era mais líder, a gente foi lá. E uma mulher que nem conhecia a Rebeca, uma mulher de Deus, chegou e falou assim: olha, desde o dia que eu vi que Deus preparou a Rebeca para vocês, Deus tocou meu coração e a Rebeca vai ser missionária. Naquele mesmo momento, eu como um pai que amo tanto a Rebeca, eu me perguntei: será que eu estou disposto a abandonar tudo, até minha filha, e deixar ela ir? Será que eu estou disposto a largar tudo mesmo? Será que eu vou permitir que a minha filha seja isso? E meu irmão, Deus, quando Ele pede tudo, Ele pede tudo.
Não interessa se ela é minha filha, se eu queria tanto ela, se eu amo tanto ela. Se o dia que Jesus chegar e falar, filha, agora está na hora de você ir, eu vou ter que abraçar ela e falar, vai. Se eu puder, eu vou junto. Mas na realidade, quando Deus chama, nós precisamos honrar o Senhor. E se Deus te pedir a sua filha, o seu filho, você precisa abençoar e falar, vai e faz. Então Deus ele já tem um aninho, mas já está trabalhando no meu coração. Eu oro por ela, eu olho ela tão carinhosinha, mas vai chegar o dia que ela vai chegar, papai, agora eu preciso ir. E eu vou olhar para ela, filha, vai e segue o teu propósito. Antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para você. E é isso que Deus quer de nós, irmãos. Ele quer tudo, independente do que é a nossa segurança. Ele quer tudo de nós. Abandonar tudo é abandonar tudo, é entregar tudo. É isso que Ele espera de nós. Coloca de pé. Mais uma vez eu pergunto: e que costeira, você está disposta a largar tudo para me seguir? Você está disposta a abandonar a sua família, abandonar os seus filhos, abandonar os seus pais, abandonar o seu trabalho, abandonar os seus bens materiais para seguir a Jesus? Você está disposto? Sinta o seu nome, Deus. Feche seus olhos neste momento.